Dei um trato no cabelo, misericórdia. Glória a Deus, queridos. Cadê o Mário? Está aí? Não veio hoje? Eu sou desse tempo lá, dos grupos de... Não era célula, era grupo familiar, né? Só que o meu grupo era mais humilde, né? O nome do meu grupo era Grão de Mostarda. Porque é a pequenininha semente que cresce. E o Mário, ele fez parte Ele era criança ainda, tinha uns 8, 9 anos de idade, ele fez parte do grupo familiar. Aqui na 9 de julho. Aí depois, quando houve o envio aí da célula Rebanhão para começar o trabalho aqui em São Mateus, eu acabei vindo também, porque eu morava no Jardim Tietê, então era mais próxima a igreja para mim. Então, queridos, já fazem aí 29 anos que eu estou na igreja. São Mateus está comemorando 26, né? Então, quando a igreja começou, eu já estava aí há 2 anos na caminhada com o Senhor. Estava indo já para o curso do CPO. Primeira turma, primeiro curso de obreiros foi o nosso, né? Que teve. Nós inauguramos aí o curso de obreiros. E estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu ia cantar a musiquinha lá do Grão de Mostarda, mas deixa quieto. Ele falou tanto é tão bonitinha, gente. Era melhor do que a do Apocalipse. Porque o Apocalipse só fazia barulho. Rebanhão ganhava porque era muita gente, por isso que foram enviados. Mas o Grão de Mostarda era linda a música. Eu era nova convertida e o Senhor me deu essa música lá no grupo. Quer que eu canto? Era assim, vou cantar, peraí. É a mais pequena de todas as sementes, mas quando semeada, cresce e frutifica, sendo a menor, se torna a maior. Debaixo dos seus ramos há força e vida, para cobrir toda a terra. Plantou, cresceu, frutificou, grão de mostarda, grão de... Não é linda? A musiquinha e o grãozinho de mostarda amarelo na camiseta era demais. Glória a Deus. Amém, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui a essa grande festa. Muito feliz de estar aqui, de ver tudo que o Senhor tem feito. Tantas pessoas novas que eu não conheço, que eu não me recordo. E isso é bom, porque se tem frutificado, então está dentro do propósito do Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu, para que nós possamos ir e dar frutos, amém? Temos também os irmãos que vieram conosco lá de Ribeirão Pires, do Parque Andreense, que faz parte lá da igreja. Cadê os irmãos? Dá um salve aí, queridos. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, é uma parte, dos nossos irmãos. A nossa célula está aqui também. Nós ainda temos célula, somos líderes de célula. E os irmãos que estão aí fazendo CPO, a Valdirene, a nossa primeira ovelha de lá. Tem a ovelha daqui, né, Catarina? A ovelha daqui, e de lá também a gente tem uma ovelha, que é a Valdirene. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu ouvi esses dias, e na verdade o Espírito Santo já estava ministrando algumas coisas no meu coração, antes mesmo de eu saber que eu estaria aqui, a respeito da igreja, da importância da igreja. Eu estou fazendo um curso nível superior, e ouvindo algumas aulas esses dias, o professor, um homem de Deus, pela linguagem você já percebe que é um homem de Deus, dando algumas aulas,
E ele, sabe aquela pessoa quando ela começa a falar e você se apaixona pela igreja, e você começa a amar mais Jesus e a palavra, né? E ele falou muito a respeito disso, da importância da igreja, do papel da igreja, e eu ouvi essa palavra e casou muito bem. E eu gostaria de compartilhá-las com vocês nesse tempo. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Efésios, capítulo 5. Acho que vai projetar aqui, né? Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 23 até o 32. Nossa, pastora, mas aqui está escrito deveres conjugais, não é rede de casais, é aniversário da igreja. Mas nós vamos ler esse texto mesmo, amém? Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 23 até o 32. Eu vou ler aqui. Antes disso, vamos orar, pedindo para que o Senhor fale conosco, continue falando, continue ministrando, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por essa festa, por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui, de fazermos parte desta história tão linda, Senhor, desta igreja, Pai. Obrigada aqui pela vida dos meus irmãos, sujeitamos esse momento, Senhor, onde vamos ouvir aqui a Tua palavra e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda nesse momento, abre aqui os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, traz revelação da parte do Pai aqui para cada um de nós, Senhor. Nós neutralizamos e anulamos todo dardo, toda seta inflamada das trevas que quer vir roubar essa palavra, que quer vir trazer dispersão, distração neste lugar, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue se movendo, continue ministrando aqui as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Efésios capítulo 5, a partir do verso 23, vamos ler, diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará seu pai, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Amém? O tema dessa palavra é Cristo e a igreja. Diga, Cristo e a igreja. Aqui está sendo feita uma comparação entre o casamento, os deveres conjugais, casamento homem e mulher, uma comparação em relação à igreja, ao relacionamento de Jesus e a sua igreja. Eu quero ler com você agora, vai projetar, projeta aqui para mim, por favor. Nós vamos ler, mas vamos fazer essa separação de casal, homem e mulher, nós não vamos ler essa parte. Nós vamos ler a parte que fala apenas do relacionamento entre Cristo e a igreja. Amém? Dá para projetar aí? Senão eu leio daqui. Então vamos lá.
como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, e assim como a igreja está sujeita a Cristo, pode passar. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Diga, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Pode passar. Oi? Mas é que eu só estou tirando, né? Antes a alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. É porque não sei se vocês entenderam o que eu quero fazer. É tirar essa parte que fala marido e mulher, casal, né? E trazer só Jesus e a igreja. Eu vou ler aqui na minha, então, que já está mais certinho, fica melhor, ó. A partir do versículo 23. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Amém, queridos? Então, aqui na palavra do Senhor, nós, lendo esse texto, nós podemos entender, esse texto ele traz aqui revelações de como é o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, nós vamos falar algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos entender: Cristo é o cabeça da igreja, amém? Ele é o líder. Quem que é o líder dessa igreja? Pensei que vocês iam falar o pastor Miguel. Aí eu ia falar, não, ele é só o mordomo. Ele é o mordomo principal. Não, você é o chefe dos servos. É o mordomo-chefe. Né? Não tem as pessoas ricas. Eles têm um mordomo que administra e que cuida de tudo, e tem servos que estão sujeitos às ordens desse mordomo. Então, Jesus é o líder, Jesus é o cabeça. Ele, o pastor, é o mordomo. E nós, os pastores menores, os obreiros, os líderes, somos os servos, que estamos ali junto com esse mordomo para administrar, para cuidar das coisas do Senhor. Porque as coisas de Deus, elas não são bagunçadas, amém, queridos? Precisa ter ordem. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Por que que ele é o cabeça? Porque ele é o Salvador. Porque se hoje existe uma igreja, é porque Cristo, ele deu a vida por essa igreja nasce em Jesus, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo, amém? A palavra do Senhor diz que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e cada um de nós fazemos parte desse corpo, somos membros desse corpo. Eu não sei aí qual que é a nossa função no membro. Assim como um corpo tem vários membros, que tem várias funções e faz com que esse corpo funcione, assim também é a igreja. Você lê lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação da igreja como um corpo, amém? Que precisa estar unidos, que precisam estar ligados entre si. Ainda que cada membro tenha uma função, ocupa um lugar diferente no corpo, mas todos são muito importantes.
né? Todos têm o seu valor, todos têm a sua importância, e todos precisam funcionar para que o corpo possa ser saudável. Então, Cristo Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o cabeça, Ele é o bom pastor, diz a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João 10:11, Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém, queridos? Nós estamos aqui comemorando 27 anos dessa igreja física. Essa igreja que é um ajuntamento de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, aquela que o Senhor vai vir buscar. Então, nós somos uma pequena parte desse corpo que estamos congregando aqui em São Mateus. Assim como lá na igreja de Ribeirão, tem uma pequena parte ali do corpo que está congregando lá, no Parque do Carmo também. E assim por diante, muitas igrejas em todos os lugares no mundo, que fazem parte da noiva de Cristo. O que precisa para fazer parte da igreja? Quem é que faz parte da igreja? Quem que faz parte da igreja? Não são aqueles que visitam a igreja, não são aqueles que vêm de vez em quando, não são aqueles que vêm conhecer. Os que fazem parte da igreja são aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus, que se arrependeram dos seus pecados, que receberam Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e escolheram fazer uma aliança com o Senhor. Esses fazem parte da igreja, amém, irmãos? Quem faz parte da igreja aqui já? Quem já se arrependeu dos pecados? Quem já foi perdoado aí pelo Senhor? Quem já nasceu de novo? E se batizou e está aí aliançado. Então você faz parte da igreja, você é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, aquela que Ele salvou, aquela que Ele comprou com seu sangue. E Jesus, Ele é o nosso referencial. Jesus, Ele é o nosso exemplo. Jesus, Ele veio aqui na terra para morrer na cruz, para nos salvar, porque era a única forma de nós sermos salvos e perdoados e remidos do nosso pecado e libertos da condenação eterna. Mas outra coisa que Jesus veio fazer foi dar o exemplo. Deixar o exemplo de como nós deveríamos viver, de como nós deveríamos andar. Lá em 1 Pedro 2,21 diz isso: Cristo sofreu no lugar de vocês, no meu lugar também, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Amém? Então Jesus, Ele é o nosso exemplo. E aqui nesse texto que nós lemos, falando desse grande mistério de Jesus e a igreja, nós podemos aprender algumas coisas de como Jesus trata a igreja, de como Jesus vê a igreja. E eu quero falar aqui a respeito disso, porque nós precisamos aprender com Jesus a importância da igreja e como tratar a igreja. Amém, queridos? Então, primeira coisa que nós vemos aqui, a palavra do Senhor diz, no versículo 25, Cristo amou a igreja. Diga, Cristo amou a igreja. Você ama a igreja? Você ama a igreja? Então diga, eu amo a minha igreja. Porque, queridos, a igreja, ela precisa ser amada. A Bíblia fala que Cristo amou a igreja. E nós costumamos ter um ditado que diz, quem ama? Então, Cristo amou a igreja, Ele cuidou da igreja. Ele diz aqui, e se entregou pela igreja. Ele se entregou, Ele deu a própria vida pela igreja. Tamanho amor. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho, seu Filho unigênito, Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar da morte eterna.
Você percebe que no reino de Deus, queridos, o amor, ele é muito importante. Nós precisamos servir ao Senhor com amor. Nós precisamos fazer com amor. Você precisa estar aqui, e a motivação que traz você aqui precisa ser o amor a Deus. E a palavra do Senhor fala para nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Amor. Depois você pode ler lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, a carta de 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo fala a respeito do amor. E ele fala que se não tiver amor, de nada vale. E ele fala, o amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não é invejoso. O amor, queridos, ele não é soberbo, não tem ciúmes. O amor, ele não desconfia. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então, Jesus, ele suportou tanta dor, tanto sofrimento por amor. Amor a nós, amou a sua igreja, amou a sua noiva. E da mesma forma nós precisamos aprender com Jesus a amar a igreja, amém? Amar a igreja e se entregar, porque diz que Jesus se entregou pela igreja. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Nós precisamos amar a igreja e precisamos nos entregar a ela de todo o nosso coração, sem reservas, sem medo, sem desconfiança. Uma vez eu ouvi uma palavra que diz a importância de vestir a camisa. Se você faz parte de um time, você precisa vestir a camisa daquele time, para verdadeiramente jogar ali juntos no mesmo propósito. Então, irmãos, nós precisamos vestir a camisa da igreja, amém? Eu creio dessa forma, que Deus, ele nos chama, Deus, ele nos escolhe, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu, amém? Nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz, para a sua presença, e Deus nos planta, Ele nos coloca aonde Ele quer, com um propósito. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, lá uns meus 16 anos, que tinha uma igreja, atravessava a rua da minha casa, tinha uma igreja, na rua. Eu nunca fui lá. Eu fui para a igreja, eu morava ali no Jardim Sapopemba, perto do Jardim Tietê. Aí eu trabalhava lá no Rio das Pedras, recebi um convite, o irmão Zé Nilton, que é lá do Parque do Carmo, ele trabalhava também lá no negócio de carro lá, eu trabalhava numa loja de calçados, e ele ia lá comprar sapato, e ele deu um convite para irmos numa rede de jovens, um culto de jovens. E eu fui, eu e o rapazinho que trabalhava comigo, o filho do chefe. Irmãos, lá no Parque do Carmo, fomos de ônibus, né, aquela dificuldade, e lá eu fiquei, né? Lá eu fiquei. Pensa na confusão que eu arrumei dentro de casa. Menina de 16 anos, não é que nem hoje, né? Os jovens, as crianças saem, naquela época, algumas bolinhas atrás, não era assim que a gente saía, que a gente andava, né? Os pais não permitiam. Então pensa na confusão que foi. Menina, tem uma igreja aqui do lado da rua, e você vai lá para os confins da terra? Vai lá para o Parque do Carmo. E detalhe, eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhava, mas ganhava pouquinho, né? Acho que não era nem um salário mínimo. Eu não tinha condições de bancar o ônibus. E era um ônibus caro, que era aquele vermelhinho lá de Santo André, intermunicipal, sem contar que demorava demais, né? Mais de 1 hora esperando o ônibus para vir, eu ia andando. Então, a maioria das vezes, eu ia andando e voltava andando para casa. Então, era uma briga dentro de casa. Meus pais, não, você não vai mais, você não vai para essa igreja, né? Você quer ir para a igreja? Ó, vai aqui na da rua. Mas eu creio que Deus, Ele nos coloca onde Ele quer, com um propósito. E foi lá, na Igreja Evangélica Videira, mesma denominação, que eu já estou há 29 anos, aonde eu conheci Jesus, aonde eu nasci de novo, aonde eu fui curada, aonde eu fui liberta, aonde eu fui transformada, aonde eu cresci, aonde eu aprendi a servir.
aonde eu casei, né? Aonde eu tive filhas. Queridos, é aqui o mesmo lugar. Não houve a necessidade de ir para outro lugar. E sinceramente, irmãos, nós até podemos ir para outros lugares, mas eu não vejo a hora de voltar para a minha igreja. Porque é o lugar onde o Senhor me plantou. E eu amo a minha igreja. Passamos sim, nesses 29 anos que eu estou, muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, muitos escândalos. Como a Eli falou aqui no começo do culto, quantas pessoas nesse tempo todo eu vi chegar na igreja e hoje já não estão mais. Sabe, quantas pessoas andaram comigo, tínhamos amizade, tínhamos comunhão, tínhamos aliança, e não perseveraram, não permaneceram. Mas eu estou aqui, queridos, e não tenho vontade nenhuma de ir para outro lugar. Amém? Então, nós precisamos amar a nossa igreja. Nós precisamos nos entregar de todo o nosso coração. Nós precisamos vestir a camisa verdadeiramente. Amém? Tem um versículo em Hebreus 10, 25 que diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja. Em outras versões, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Irmãos, Deus é um Deus de aliança. Se Ele te plantou no lugar, se Ele te chamou e colocou você em um lugar, é porque Ele tem um propósito para você naquele lugar. É porque naquele lugar você vai crescer. Naquele lugar você vai ser trabalhado pelo Senhor. Naquele lugar você vai ser liberto, vai ser curado, vai ser transformado. Naquele lugar você vai ser útil. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para dar frutos. Então se Ele chamou você, colocou você no lugar, é porque ali Ele quer que você cresça. Ali Ele quer que você dê frutos. Mas aqui diz que há um costume em alguns de deixar de congregar, de sair das suas igrejas. E eu sei que isso não acontece aqui, só nas outras igrejas aí fora, né? Que é um tal de vai para lá e vai para cá, queridos. Eu procurando a igreja, a melhor igreja para ficar. Lembra que eu falei que eu acredito nisso, que quem nos chama e nos planta em um lugar é Deus? É Ele que faz, é Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, esse negócio de ficar andando para lá e para cá, procurando uma igreja que seja do seu gosto, que vai te agradar, que você vai se sentir melhor, irmãos, isso daí não vem da parte do Senhor não. Isso daí não vem da parte do Senhor não. E há um grande perigo nisso, de você acabar sem igreja nenhuma, de você acabar em lugar nenhum. Então, não adquira esse costume. A palavra do Senhor fala que é costume de alguns, mas é um costume, é um mau costume. É algo que nós não temos que pegar como exemplo nas nossas vidas. Amém? Porque você ama a sua? Eu amo a minha igreja, então eu não preciso de ir para outra. Mas sua igreja tem problema, tem dificuldade? Tem, claro que tem, como foi falado, nós estamos nela, né? Estamos nela. Imagina aqui um monte de gente problemática, temperamentos diferentes. Se dentro de uma casa, uma família, o casal, os filhos, já é difícil, a comunicação ali, você tem que trabalhar, exercer o perdão, o servir, né? Imagina numa igreja de muitos irmãos. Você acha que tem problema ou não tem? Agora, quando você tem problema na tua casa, na tua família, você vai embora? Tchau, vou embora, vou procurar uma família que goste de mim. Vou procurar uma família que gosta de mim, vou procurar uma família que vai me tratar bem. Vou procurar uma família melhor, porque essa daqui estou descartando. É assim que a gente faz? Não, irmãos. Você fica ali, porque é a sua família, é o seu sangue, é o lugar onde você nasceu. E a igreja é o lugar onde nós nascemos, onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor se revelou a nós. Então, se for para sair,
é o Senhor que vai conduzir. Mas se for para sair, é porque você vai ser enviado. É porque você vai para outro bairro, para outra cidade, para outro estado, né? Temos casos lá na igreja de irmãos que mudaram, vieram de outro estado. Morava no Paraná, veio para São Paulo. E aí não tinha como ele congregar lá. Então ele estava procurando uma igreja porque ele mudou de cidade, mudou de estado. Então tem casos que é diferente. Fora isso, queridos, não aprenda esse mau costume. Amém? Satanás, ele odeia a igreja. Você sabia disso? Porque se Cristo ama a igreja, é claro, Satanás odeia a igreja. E trabalha para destruir a igreja. E trabalha para se infiltrar na igreja. Então, irmãos, nós precisamos vigiar. Amém? A palavra do Senhor fala para nós vigiarmos, para nós estarmos em alerta. Porque o inimigo anda ao derredor, querendo entrar. Segunda coisa aqui, nós falamos que Cristo, ele amou a igreja e se entregou por ela. Outra coisa que Cristo fez, que nós lemos, santificou a igreja e fez dela igreja gloriosa. Amém? Cristo santificou a igreja. Sabe o que significa isso? A igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, é santa. Ela é santa. Não porque nós fazemos parte dela, que somos membros desse corpo, somos santos, somos perfeitos, somos bonzinhos. Não, queridos, mas porque nós fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus. E sabe por que ela é santa? Você sabe por que a igreja ela é santa? Porque Deus habita na igreja. Porque Deus está na igreja. Ele é santo, santo, santo. Então a igreja, ela é santa. Mesmo com os seus problemas, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com pessoas cheias de mazelas, a igreja, a noiva de Cristo, eu não estou falando uma pessoa em particular, mas eu estou falando o conjunto, o corpo, a noiva de Jesus, ela é santa, porque o próprio Jesus a santificou. E sabe como Jesus ele vê a igreja? Como uma igreja gloriosa. Sabe o que significa gloriosa? Bela. Bela, nobre, destacada. Irmãos, Jesus ele é apaixonado pela igreja. Você já foi apaixonado por alguém? Quem aqui já se apaixonou? E quando você estava apaixonado, você enxergava os defeitos da pessoa? Você não sentia nem o chulé, nem o bafo, nem o pum te incomodava, né? Depois que casa é uma briga por essas coisas, mas quando namora, você não leva em consideração, porque você está tão apaixonado, e aí você olha para a pessoa, e você só vê as coisas boas nela. É como se Cristo olhasse para nós, e Ele só enxerga aquilo que é bom. Ele olha para nós, e Ele enxerga aquilo que é bom. Ele enxerga aquilo que nós temos de melhor. E aquilo que é ruim, Ele tem paciência, porque Ele vai transformar. À medida que nós nos entregamos, o Senhor Ele vai entrando e Ele vai transformando, e Ele vai trabalhando. Lembra como você chegou na igreja? Você lembra, irmãos? Mazeleito, feio, cheio de problemas, feio fisicamente, igual o pastor falou que eu cheguei. Agora estou mais bonita, e vou ficar mais ainda, né? Mas cheio de problemas, a alma, totalmente perdido. Mas aí conforme você foi se entregando, conforme você foi se envolvendo, a presença de Deus, porque Deus está na igreja, a presença de Deus vai curando, vai limpando, vai transformando. E nós vamos sendo restaurados, renovados. Amém, irmãos? Então, a igreja, Cristo vê a igreja como uma igreja gloriosa. E quando fala aqui de santificar a igreja, irmãos, eu falei que nós precisamos aprender com Cristo Jesus como lidar com a igreja, como tratar a igreja. Irmãos, nós precisamos santificar a igreja.
Sabe o que é santificar a igreja? É você tirar a igreja do natural, né? Tem a diferença entre santo e profano, que santo é aquilo que Deus santifica, é o lugar onde Deus está. Então quem santifica é Deus, é a presença do Senhor. O profano é aquilo que é do homem, que é aquilo que é do natural, né? É aquilo que é natural, que é o nosso cotidiano. E nós não podemos colocar a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, compará-la como se ela fosse algo natural, como se ela fosse algo comum, porque a igreja ela não é algo comum. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo. Então, por exemplo, o que seria profano? O nosso dia a dia, o emprego, ir para a faculdade, ir para academia, né? Agora está uma onda, todo mundo está indo para academia. Falei para o Sidney, vamos para academia também, né? Todo mundo está indo para academia. E é bom cuidar do físico, não estou falando contra, né? Mas assim, são coisas comuns, corriqueiras do ser humano, que nós buscamos. E nós não podemos nivelar e igualar a igreja de Jesus a essas coisas. Sabe o que isso significa? Que a igreja, ela precisa fazer parte da nossa lista de prioridades. Tem que ser prioridade, porque é a noiva do Cordeiro, é o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde Deus está. Eu não posso tratar a igreja, olhar para a igreja como eu olho para o trabalho, como eu olho para os meus afazeres em casa, como eu olho para a academia. Não, queridos, a igreja precisa ser prioridade, amém? A Bíblia fala que Jesus se entregou pela igreja, Ele deu tudo, Ele deu a vida dEle. E hoje nós vivemos tempos onde as pessoas, elas colocam tantas coisas na frente. Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu tenho que lavar roupa. Hoje eu não vou para a igreja, para a célula. Eu vou para a academia, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer hora extra. Eu recebi gente em casa, então eu não posso ir hoje. Isso não é santificar a igreja. Isso é profanar a igreja. É igualá-la como uma coisa qualquer, como uma coisa corriqueira que a gente faz no nosso dia a dia. Mas a igreja, ela não é qualquer coisa. A igreja, ela é santa. É o lugar. Pode aplaudir. Amém? A igreja é o lugar onde o Senhor se manifesta. Como nós cantamos aqui, Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Tem lugar mais importante que esse, irmãos? Tem lugar? O salmista, ele fala que um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Tamanha importância que ele dava na presença de Deus. A palavra dos Salmos fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o momento de vir para a igreja tem que ser um momento de alegria. Tem que ser o melhor horário das nossas vidas. Glória a Deus, chegou a hora, eu vou para a igreja. Oh, queridos, como nós precisamos aprender com Jesus. Porque hoje a gente trata de qualquer jeito. Trata pior. Às vezes você está doente, às vezes você está se sentindo mal e você vai trabalhar. Mas se você tiver com algum problema, alguma dor, você já não vem para o culto, você já não vem para a igreja. Às vezes está frio, está chovendo, não interessa, você vai trabalhar, você levanta de madrugada, você vai, pega ônibus cheio, mas você vai. Mas se deu uma esfriada, acho que hoje eu não vou para a igreja não. Está muito frio, está chovendo. E nós vamos nivelando a igreja ao nosso cotidiano, à nossa vida corriqueira, como se ela fosse qualquer coisa. Mas ela não é qualquer coisa. E nós precisamos santificá-la, assim como Jesus a santificou. Nós precisamos amá-la e olhar para ela e vê-la como uma igreja gloriosa,
diz lá, né, sem culpa, sem ruga. Engraçado, né? Quando fala sem ruga, quando a gente fala de ruga, a gente lembra do quê? Da idade, da velhice, né? Já está chegando umas aqui já. As rugas aparecem. E fala, igreja sem ruga, porque às vezes, talvez, né? Acredito que você nunca pensou dessa forma. Nossa, essa igreja já está velha. Essa igreja está ultrapassada. Nós estamos vivendo tempos modernos. Essa igreja não moderniza. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma liturgia. Não, vamos mudar. Não, irmão, a igreja não envelhece, não. A igreja de Jesus, ela não fica velha. Amém? A igreja de Jesus não fica idosa, não tem ruga. Não precisa inovar nada. Amém, irmãos? A igreja não é uma empresa, um negócio, uma instituição humana, uma ONG. A igreja é a noiva do Cordeiro. Amém? Santa, imaculada, irrepreensível, gloriosa, amada pelo Pai. E por isso nós precisamos dar valor para ela. Muito valor para ela. Qual é o valor que você tem dado para a tua igreja? Qual é o valor? Você tem vindo nos cultos? Você chega no horário? Ou chega atrasado? Porque no trabalho, se chegar atrasado, corta a cesta básica. Mas na igreja não tem problema. Né? Terceira coisa, precisamos aprender com Jesus. A Bíblia fala que nós lemos o texto, que Jesus, ele ama a igreja, se entregou por ela, a santificou, a via como uma igreja gloriosa, e Jesus alimentou a igreja e cuidou dela. Você ama a sua igreja? Amém. Você ama a igreja de Jesus? Amém. A qual você faz parte? Amém? Então você precisa, assim como Jesus, cuidar da igreja e alimentar a igreja. Como é que nós alimentamos a igreja? Eu vou falar algumas coisas. Primeiro, oração. Diga, oração. Nós cantamos aqui uma canção. Deus não rejeita a oração. Oração é o quê? Oração é alimento. Oração sustenta. A oração fortalece. Porque a oração, ela traz a presença de Deus. Ela traz a unção e o poder de Deus. Não sei se eu li num livro há muito tempo, mas fala, queridos, muita oração, muito poder. Quer poder de Deus? Quer ver poder de Deus agindo na igreja? Quer ver milagres acontecendo? Quer ver o Senhor se manifestar? Precisa ter muita oração. Pouca oração, nenhum poder. Pouca oração, nenhum poder. Mas acredito que isso não é problema aqui, né? Não é possível que há mais de 20 anos que eu fiz parte aqui desse lugar físico, congregava aqui, e eu lembro que as reuniões que nós tínhamos, era sempre a mesma pauta, oração, oração, precisa melhorar, é sempre os mesmos, é sempre os gatos pingados, e hoje não tem mais esse problema, amém? Não tem, não é possível que já faz 20 anos isso que eu estou falando, e hoje com uma igreja desse tamanho, tem quantos membros aqui? Quantos membros tem aqui, pastor? 300 membros? A oração deve bombar. Olha, a oração bomba nesse lugar, amém? Queridos, a oração é alimento, é o que nutre a igreja, é o que traz a presença de Deus. Nós estamos aprendendo aqui como nós devemos tratar a igreja, amar a igreja. E se você ama a igreja, você precisa orar. Você precisa orar, irmãos. Ah, pastor, eu oro já na minha casa. Glória a Deus, continua orando na tua casa. A Bíblia fala para nós orarmos em todo tempo, para nós orarmos sem cessar. Mas a oração que é feita na igreja, ela é diferente.
Porque o Senhor fala que os olhos dele, os ouvidos dele estarão atentos à oração que sair deste lugar, se referindo à igreja. Quando nós oramos na igreja é diferente. Eu tenho falado lá na igreja, falado, irmãos, nós não podemos negligenciar a oração. Nós não podemos negligenciar a oração, porque às vezes a gente faz tanta coisa e esquece do principal, que é orar. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer menos e orar mais. Fazer menos e orar mais. Porque quando nós orarmos mais, quem vai fazer é Deus. Porque a igreja é dele. Amém? Então, não negligencie a oração. Temos os cultos de oração, temos os dias de oração. Você ama a igreja, você precisa fazer parte pelo menos um dia na semana. Você precisa vir orar na igreja. Porque você é a igreja, porque você ama a igreja. Amém? Outra coisa que alimenta a igreja, os dízimos e as ofertas. Porque uma igreja, ela tem muitas necessidades. Há muitas necessidades financeiras. Há muitas coisas para serem feitas. E nós, a igreja de Jesus, ela não recebe ajuda do governo. Ela não tem empresário que banca. Quem sustenta a igreja é Deus, através do seu povo, através dos seus filhos que amam a igreja. E que entenderam que tem a responsabilidade de alimentar e de cuidar da igreja. Eu te pergunto, as suas finanças têm tocado na igreja? As suas finanças têm tocado na igreja, queridos? Ela precisa tocar na igreja. Amém? Hebreus 13:16 fala assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Cooperar significa ajudar, contribuir, socorrer. Nós precisamos ser cooperadores de Deus, cooperadores na igreja. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Queridos, quando nós chegamos na igreja, como eu falei, você chega derrotado, você chega mal, você chega desempregado, você chega com seu nome sujo, você chega passando necessidade, você chega no fundo do poço. Quantos chegaram assim na igreja? E aí você começa a buscar Deus, e Deus começa a fazer, Deus começa a mudar a sua história, Deus começa a abrir as portas. Sabe para quê? Para que hoje você possa ser um cooperador, para que hoje você possa ser bênção, ser útil na igreja. Irmãos, não seja um cristão, um crente consumista. O Senhor não nos chamou para sermos consumistas, Ele nos chamou para sermos produtivos, para produzir, não para consumir. Sabe aquela visão? Tem pessoas que têm essa mentalidade. Eu vou para a igreja para ver o que eles vão me dar. Eu vou para a igreja para ver o que eles podem fazer por mim. Essa visão não é de Deus. Nós estamos aqui na igreja para servir a igreja, para cuidar da igreja, para alimentar a igreja. Amém? Então não é o que ela vai me dar, é o que eu posso dar para ela, é o que eu posso fazer por ela. Essa é a motivação correta. É claro que cada um aqui está no momento da vida. Talvez você está no momento onde você precisa ser socorrido, precisa de ajuda. E a igreja faz isso. Mas o dia que Deus te prosperar, o dia que Deus abrir as portas sobre você, seja grato ao Senhor. Seja bênção, amém? Nós temos alguns irmãos na igreja, às vezes nós, nunca mais, eu sempre ouvi isso desde quando eu me converti. Você nunca vai deixar de fazer nada na igreja por causa de dinheiro, porque o dinheiro não é o problema. O Senhor, Ele supre, o Senhor abre as portas. E nós temos esse hábito também de investir em pessoas. Invista em pessoas, irmãos, é um investimento que vale a pena. E às vezes tem algumas pessoas que elas ficam intimidadas. Não, mas não precisa pagar. Não, nós vamos ajudar. E aí eu costumo falar, eu falei isso um tempo para um casal. Eu falei, Deus vai prosperar vocês.
Deus vai fazer muito na vida de vocês. E depois vocês vão e façam o mesmo. Invista na vida de outras pessoas. Abençoe a vida de outras pessoas. Amém, queridos? Outra coisa que alimenta a igreja é evangelismo. Diga, evangelismo. Evangelismo, sabe por quê? Porque a igreja precisa ter essa rotatividade. Pessoas vão chegando, vão se firmando, vão crescendo, vão batizando, vão fazendo discipulado, vai fazer o CPO, vai ser enviado, mas precisa continuar chegando. É isso que traz alegria para a igreja, é isso que traz essa motivação, pessoas novas. Então a igreja precisa ser alimentada através do evangelismo, amém? A missão da igreja é ir, pregar o evangelho a toda criatura. Diz lá no evangelho de Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai a toda criatura, pregai a todas as pessoas. Pastor Miguel estava falando aqui de missão, de você ser enviado para um outro lugar. Mas a nossa missão é onde nós estamos. É onde nós estamos. É dentro da sua casa. É lá no seu trabalho. É lá no seu emprego. É lá na academia. É na sua célula. É aqui no bairro. Aonde você está, ali você tem a missão de pregar a palavra do Senhor. De anunciar Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa quer ser enviada para longe, mas não está fazendo o trabalho aqui. Irmãos, aonde tiver uma pessoa que não conhece a Jesus, e você está ali, você tem essa missão, de ganhar essa vida para Ele. Você tem essa missão, de evangelizar, de pregar. Ah, pastor, mas eu já preguei, já evangelizei, ele não quer, então não estou nem aí. Não, continua orando. Continua orando. Nós tivemos uma experiência muito legal, onde nós morávamos, no quintal, onde tinha vizinhos, queridos, que perseguiam, nos perseguiam. Moramos de aluguel mais de 13 anos, e era difícil, às vezes dava vontade de ir embora. Eu não preciso passar por isso, eu não preciso passar por essa humilhação. Irmãos, foi onde eu descobri que eu era crente mesmo. Que às vezes dá vontade de descontar, sabe? Quando vem a raiva e você fala, eu vou xingar também? Agora também vai ver. E aí, eu só chorava. Chorava, Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, essa vizinha se converteu. Recebeu Jesus Cristo, né? Nós ficamos naquele quintal, irmãos, por 13 anos. Queríamos ir embora. Mas Deus não nos tirou dali, enquanto essa mulher não se converteu. Enquanto Ele não fez a obra naquele lugar. E quando ela foi para o encontro, uma das coisas que ela falou para mim: obrigada, porque vocês não desistiram de mim. Obrigada. Irmãos, como valeu a pena. Falei, glória a Deus. Senhor, toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque o Senhor sabe como foi difícil, mas nós perseveramos, irmãos. Então, aonde você está, tem uma vida ali que não conhece Jesus? É alguém da tua família? A sua missão é levar Jesus para essa pessoa. A sua missão é tirar essa pessoa das trevas e trazê-la para a presença do Senhor. Amém? Então não desista da sua missão. Continua orando, continua buscando direção, estratégia do Senhor. Sabe o que eu fazia? Ela xingava, fazia um barraco, eu fazia um bolo e ia lá levar. Ah, vizinha, fiz um bolo, você quer? Né? E aí a gente vai quebrando o gelo. Deus foi fazendo, irmãos. E assim o Senhor vai nos dando graça. Amém? Como igreja, nós temos a responsabilidade de ser luz do mundo e sal da terra. Então, queridos, aqui na igreja existem as estratégias de evangelismo. E se você faz parte da igreja, ama a igreja assim como Jesus ama, se entrega por ela, você precisa estar envolvido com as atividades, com as coisas que tem na igreja.
E aqui nós temos uma estratégia muito boa de evangelismo, que se chama células. Diga, células. Hoje os irmãos vieram aí com a camiseta da célula, várias camisetas muito lindas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você tem uma célula. É um lugar onde você vai evangelizar. O que as células, irmãos, ela é a visão de Deus, a visão bíblica. Não é uma invenção aqui da igreja. Lá em Atos 5:42 diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Então é uma visão bíblica. A igreja de Atos já trabalhava em células, já tinha os grupos familiares. Eles se reuniam no templo, mas depois eles iam para as casas. E ali eles anunciavam que Jesus é o Cristo. A célula é para isso. É para anunciar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então, ame essa estratégia, ame a sua igreja, ame a sua célula, sirva, se disponha a ajudar, a fazer o que for necessário, para ganhar almas, porque a palavra de Deus diz que aquele que ganha almas, ele é sábio. Aquele que ganha almas é sábio, amém? E várias outras estratégias que podemos ter de evangelismo. Eu estou falando a célula porque é a visão que nós trabalhamos, amém? Tem a campanha das casinhas, que eles até hoje nós fazemos campanha das casinhas. E qual o problema? Você vai lá, você vai pregar a palavra de Deus. E olha que eu sou chorona já por natureza, mas eu sempre choro nas células. Prega a palavra de obediência, já preguei mais de 1000, sei lá quantas vezes, aí vai, conta aí 29 anos, sei lá quantas pregações já falei, e eu sempre choro, eu sempre me comovo, porque é gostoso quando você vê pessoas tendo experiências com o Senhor, pessoas conhecendo a Deus. Queridos, Deus já fez tanto nas nossas vidas, e não é para nós guardarmos, não é para nós escondermos, mas é para nós repassarmos. Talvez você está aqui e você fala: poxa, eu quero algo novo, Senhor. Eu quero receber uma unção nova. Eu quero uma unção dobrada do Senhor. Mas você não tem repassado aquilo que Deus te deu, criatura. Para que você quer unção? Para que você quer dons do Espírito? Só para falar: eu tenho dom de cura. Se você não ora por nenhum enfermo. Para quê? Quando nós derramamos sobre a vida de pessoas, Deus ele vem, ele derrama sobre as nossas vidas. E talvez você estagnou na tua vida cristã, na tua vida com Deus, você está estagnado, você está parado. Sabe por quê? Porque você parou de jorrar, porque você parou de dar, porque você parou de abençoar. Você parou de ganhar almas, parou de falar de Jesus. E aí está apodrecendo. Está apodrecendo. Precisamos cuidar da igreja. Eu coloquei aqui o cuidar, o ensino da palavra, cuidar dos princípios, cuidar dos valores cristãos. A igreja de Jesus, ela é santa, irmãos. Ela não é velha, como nós falamos aqui. Não tem rugas. Então, não interessa o que estão pregando aí fora. Não interessa o que o mundo está dizendo. Tem que modernizar. Agora é um tempo novo. A igreja de Jesus continua a mesma. Seus princípios, seus valores continuam os mesmos. Não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus ela não vai mudar. Então não queira modernizar a igreja. Porque a igreja é de Jesus. Amém? 1 Timóteo 4,16 diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue perseverando nesses deveres. Porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. Amém?
E eu quero encerrar aqui lendo um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 58, que diz, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala para nós ficarmos firmes, firmes no Senhor, que nada venha nos abalar. Queridos, fala para nós continuarmos nos dedicando, para nós continuarmos dando fruto, para nós continuarmos produzindo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. João 15,16 diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, diz o Senhor, e eu vos designei, para que vocês vão e deem fruto. Você foi chamado para dar fruto, você foi chamado para produzir, você foi chamado para ser bênção. Então você precisa amar a sua igreja, entender o porquê você está aqui. Deus te plantou aqui para você dar fruto, para você ser bênção, para você ser útil. Se entregue de todo o seu coração, santifique a igreja, entenda o valor que ela tem, amém? E alimente a igreja, se coloque à disposição, fala, eu vou cuidar, eu vou alimentar, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, para alimentar, para cuidar da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, e Ele virá para buscá-la, amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração. 26 anos, essa igreja tem uma história, e virão muitos anos, que você possa ser bênção neste lugar. Irmãos, uma pessoa que ama a igreja, ela não fala mal da sua igreja, não fala mal da sua igreja, ela não é perfeita, mas Jesus a ama, e Jesus a santificou, e se Jesus a amou e santificou, quem somos nós para falar mal? Quem somos nós para difamar? Não fale mal da sua igreja, não fale mal da casa, do lugar onde o Senhor te colocou, não fale mal, queridos. Amados, como temos visto nesses últimos tempos, a Bíblia fala que os dias seriam muito difíceis, as pessoas seriam ingratas, e às vezes a pessoa chega na igreja, é acolhida, é recebida, é amada, é cuidada, é tratada, é suprida. Pessoas se dedicam a ela para que ela possa se levantar, conhecer ao Senhor. E aí quando essa pessoa está num patamar, está melhorzinho, ela vira as costas para a igreja. E tem coragem de sair falando mal. Já viu aquele ditado? Cospe no prato que comeu. Que eu e você não sejamos assim, mas que nós venhamos amar a nossa igreja, que nós venhamos guardar a nossa igreja, proteger a nossa igreja com as nossas orações, abrir a boca para abençoar. Está vendo algum problema? Está vendo alguma dificuldade? É para você orar. Eu lembro de uma época na igreja aqui de São Mateus, bem no comecinho, onde pastor Miguel sofreu muitas perseguições, e muitos burburinhos, pessoas falando mal, nossa, essa pregação, nossa, e não sei o que, nossa, e o culto não acaba no horário, nossa, e isso e aquilo. E eu lembro, a Catarina está aqui, né, Catarina? Está aí? Né, a Catarina, a Silvinha, não estão aí nenhuma das duas? Para confirmar, e o Sidney, e eu, né, que nós nos reunimos, lembra, Catarina? Silvinha, nós nos reunimos, nós falamos, vamos orar pelo pastor,
E nós vínhamos aqui na igreja, queridos, acho que era uma vez por semana, né, amor? Uma vez por semana, durante um bom tempo, nós começamos a vir, começamos a orar pela igreja, começamos a orar. Eu nem sei, o pastor sabe disso, não? Não sabe, né? Está sabendo agora, mas faz tempo já. Precisamos orar mais, né, pastor? Pode continuar. E nós vínhamos, queridos, e começamos a orar. Senhor, ajuda. Senhor, dá graça. Senhor, abençoa. Senhor, cuida. Irmãos, e nós começamos a perceber a diferença, o mover de Deus neste lugar. E para a honra e glória do Senhor está aí até hoje, nosso pastor. E é bênção, amém? Sabe por quê, queridos? Porque pastores, líderes, são homens normais, como todos que estamos aqui, precisam de oração. Você vê o apóstolo Paulo na palavra, ele fala, orem por mim, para que o Senhor me dê graça, para que o Senhor me conceda a palavra, para que eu possa ministrar. E muitas vezes nós não temos temor, nós abrimos a boca para criticar, nós abrimos a boca para questionar, para julgar, para reclamar, mas não temos coragem de abrir a boca para orar. Ame a sua igreja. Cristo amou a igreja. E nós devemos amar a igreja, cuidar da igreja, proteger a igreja, cobrir a igreja. Irmãos, já são muitos dardos inflamados de Satanás. Já tem muita gente aí fora que fala mal da igreja. Tem muitos demônios que estão trabalhando para destruir a igreja. Não vamos fazer parte desse grupo. Amém? Nós não fazemos parte dessa turma, mas nós amamos a igreja, porque nós somos a igreja, e vamos permanecer firmes, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então diga, eu amo a minha igreja, obrigada, Senhor, aleluias. Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Aleluias. Não sei se os irmãos têm alguma canção aí, estamos de pé, acho que é boa, né? Glória a Deus. E eu gostaria de orar nesse momento, queridos. Vamos orar. Vamos sujeitar aqui as nossas vidas ao Senhor. Será que você pode orar nesse momento? Uma oração de gratidão. Falar, Senhor, obrigada pela minha igreja. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me tirou das trevas. E hoje eu faço parte da tua igreja. Hoje eu faço parte da tua noiva. Hoje eu sou membro do corpo de Cristo. Que privilégio, que bênção. Nós que antes nós não éramos povo, nós não éramos nada. Nós estávamos perdidos como ovelhas esgarradas nesse mundo. Mas Jesus, o bom pastor, nos amou, se entregou, deu a própria vida por nós e nos constituiu uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja, queridos, onde a presença de Deus se manifesta. Você faz parte da igreja, você é a igreja, eu sou a igreja, e nós precisamos valorizar isso. Fale com o Senhor nesse momento. Fala, Senhor, obrigada pela minha igreja. Obrigada, Senhor, por esse povo. Eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte dessa história. Se disponha, se entregue. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ser aqui um consumista, mas eu quero produzir, eu quero ser bênção, eu quero ser útil. Eu quero dar frutos. Eu quero cooperar com a tua igreja.
Eu quero trazer novas vidas. Assim como o Senhor me trouxe, eu vou trazer novas vidas. Eu vou trabalhar para que novas vidas conheçam ao Senhor, para que novas pessoas sejam incluídas nesse corpo. Aleluias. Obrigada, Jesus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Oh, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a
do Senhor. Oh, 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 oh. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais alto, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, oh, oh. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluias! Ninguém pode parar, queridos, a igreja, porque ela não é de homens, ela é do Senhor, amém? Ela é do Senhor, e se você amá-la, se você se entregar por ela, se você cuidar dela, se você alimentar, você vai crescer, você vai receber muito da parte do Senhor, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. Você está cuidando de algo muito importante, de algo muito precioso. Aleluias. Pastor Miguel, glória a Deus. Se envolva com a igreja. Eu quero ouvir que as orações vão bombar neste lugar, amém? Vai se ouvir em São Mateus que há poder neste lugar, há poder de Deus neste lugar, porque você e eu vamos alimentar a igreja, nós vamos orar, nós vamos cooperar, nós vamos evangelizar, nós vamos produzir muito fruto para a glória do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Quem recebe essa palavra? E como ouvimos aqui nesse lugar, a igreja de Jesus. Só que Deus levantou colunas, Deus levantou pessoas. E essas pessoas precisam estar bem. E se você é uma igreja, irmão, nós temos que cuidar deles, que são nossos pastores. Eu queria chamar os pastores aqui da igreja local para subir aqui, por favor. E junto com eles, queria chamar a Catarina, a nossa irmã, para estar aqui. Os pastores, as pastoras locais, por gentileza, que estão presentes aí. Irmãos, nós precisamos aprender a cuidar desses homens e mulheres de Deus. Não são perfeitos, têm falhas, têm defeitos, porque são humanos. E tem muitas guerras também, irmãos, pessoais dele. Vamos abrir a nossa boca para orar por eles, para interceder por eles. Porque se eles se levantarem, estiverem bem, irmãos, automaticamente eles vão cuidar dos obreiros, os obreiros dos líderes e os líderes do povo, e todo mundo vai ficar bem. Então nós temos que aprender a orar. E eu quero ler um texto, algo que desde quando eu estava vindo para cá queimou meu coração, tem queimado até agora. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele declara algumas palavras. Versículo 22, ele diz assim: E agora eis que
ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aí no 24 ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, uma referência para nós. Ele fala que estava voltando a Jerusalém e não sabia o que aguardava, a não ser que o Espírito Santo já havia revelado, que é ter lutas, tribulações. Mas ele fala: a minha vida eu não tenho nada por precioso, contanto que cumpra com alegria o ministério que o Senhor confiou em minhas mãos. Irmãos, eu vejo nesses homens que eles buscam isso. Conheço a luta, guerras de muitos no particular, mas irmãos, continua aqui servindo a igreja do Senhor. Às vezes ele está te ajudando na sua luta e eles estão passando lutas maiores. Então, irmãos, em vez de criticar, de falar mal daquilo que talvez não atingiu a sua vida, vamos orar por eles, vamos interceder, porque enquanto Deus fortalecer eles, irmãos, a igreja vai estar fortalecida. O diabo quer derrubar a coluna, porque ele sabe que o estrago vai ser grande, mas nós vamos repreender em nome de Jesus, amém? Você que ama esses homens de Deus, mulheres, estenda suas mãos para cá, oremos em nome do Senhor. Pai, nós como a tua igreja, queremos aqui nos unir em oração, orando aqui pelos nossos pastores. Meu Pai, aqui o pastor Miguel, a pastora Sueli, que estão à frente desse rebanho que o Senhor confiou. Fortalece eles a cada dia, Senhor, dando graça, unção, sabedoria. Meu Pai, que o Senhor possa afirmar, meu Pai, os seus atelhos a cada dia, Senhor, para suportar a pressão, as tribulações, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, essa equipe pastoral que o Senhor confiou aqui na igreja de São Mateus, abençoa aqui a cada um. Meu Pai, que nós não venhamos perder a alegria de servir ao Senhor, que nós não venhamos perder o propósito, meu Pai, que é servir a Ti, Senhor. Ajuda a cada um aqui na sua necessidade, meu Pai, em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor confiou venha prosperar, venha crescer, que o Seu nome seja exaltado neste lugar cada vez mais. Fortalece eles como casal, como família, meu Pai. Nós repreendemos toda a seta do inimigo contra nossas vidas. Abençoamos ali o pastor Rodrigo, a pastora Shirley, meu Pai, e declaramos a unidade desse grupo aqui, meu Pai. Todo espírito de divisão caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que nos acompanhou da sua casa, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.